Bom, meu filho não quer tomar remédio, o que que eu devo fazer? Bom, primeiro é importante a gente entender quem é o adulto da relação, né? É importante a gente entender que ele não tem querer. Às vezes ele vai ter que tomar remédio mesmo contra a vontade dele, mas a ideia aqui não é enfiar remédio goela abaixo do seu filho, né? É tentar fazer com que isso se torne uma coisa um pouco mais leve para ambos, para os pais e para o filho, até porque a gente meio que se sente mal, né? Às vezes a gente se sente meio um pai ruim, uma mãe ruim, quando a gente precisa dar um remédio pro filho e precisa enfiar de goela abaixo para ele, ele começa a chorar desesperadamente e aquilo se torna um trauma para todo mundo, para os pais e para o filho. E em muitos casos ele acaba cuspindo, acaba jogando fora o remédio, aí você precisa puxar de novo e dar o remédio novamente. Só que a gente tem algumas maneiras de tentar facilitar esse meio de dar remédio para a criança. Então eu vou dar algumas experiências que eu tenho feito aqui em casa e tem funcionado bastante. A primeira delas é, quando eu pego um remédio e preciso que meu filho tome e ele tem uma certa resistência, eu pergunto se ele não quer tomar sozinho. E em muitos casos funciona, tanto na seringa quanto no copinho. Eu dou para ele, ele pega a seringa, coloca a seringa assim na boca, segurando com o dente aquela parte que entra para dentro da boca e ele mesmo vai e aperta e acaba tomando. A segunda forma no copinho é eu pegar o copinho e falar: filho, você quer tomar um remédio no copinho? Ele: quer, papai. Eu dou na mão dele, ele vai e toma o remédio. Faz a careta dele, mas funciona. Outro meio que eu tenho feito aqui em casa tem funcionado bastante é fingir que estou tomando. Quando eu finjo que estou tomando, ele percebe que aquilo não é um bicho de sete cabeças, não faz mal, e como eu não faço careta, ele não acha que é ruim. Então ele vai e toma, aí depois que ele toma, ele vê que de fato que nem é tão bom, alguns. Mas funciona também. Quando eu dou o exemplo, funcionou inclusive no escovar dente. Ele tinha muita resistência em escovar dente. A partir do momento que eu comecei a escovar o dente na frente dele, ele começou por si próprio pedir a escova de dente dele para ele começar a escovar o dente sozinho. E funcionou. Então, dar o exemplo de tomar também funciona legal. Outra coisa que funciona bastante aqui é tornar muito dinâmico o tomar de remédio. É igual meu filho. Meu filho ele gosta muito de dinossauro. Então, às vezes, a gente faz disputa de rugido, né? Então, eu falo para ele o seguinte: olha, filho, tá vendo essa vitamina aqui? Mesmo sendo remédio, tá vendo essa vitamina aqui? Essa vitamina faz a gente fazer um barulho muito mais alto de dinossauro. Então, quem toma essa vitamina aqui faz um barulho muito mais alto. Aí eu vou, finjo que tomo e faço um barulhão. Aí ele olha assim, impressionado, como quem diz assim: cara, eu quero fazer isso também. Aí eu falo pra ele assim: você quer tentar, filho, fazer um barulho muito alto de dinossauro? Aí ele vai: quero, papai. Aí eu vou, jogo um pouquinho na boca dele, aí ele vai e faz. Aí ele olha pra mim e fala assim: sua vez, papai. Aí eu vou, faço na minha e faço de novo. Aí ele vai: agora é minha vez, papai. Aí eu vou e jogo tudo. Aí, depois que acaba, inclusive, ele fala assim: papai, é sua vez agora. Só que eu falo assim: poxa, filho, você bebeu tudo. Você não deixou nem um pouquinho pra papai. Aí, inúmeras vezes, ele falou assim: papai, então vamos tomar mais? Vamos fazer de novo? Aí eu falo: não, filho, agora é só à noite, que é o horário da gente fazer barulho de dinossauro, que é os horários que ele tem que tomar o remédio. E tem funcionado demais dessa forma. Outra dica é: a maioria das crianças, elas têm dificuldade maior de tomar o remédio no copinho. Né? Ela olha o copinho ali, vê que é um remédio e não quer tomar. Então o que funciona aqui em casa? Substituir o copinho pela seringa. Eu faço ali no copinho, boto a quantidade que é para ser, ou vejo ali a quantidade de ml, puxo direto na seringa e dou na seringa. E por diversas vezes ele toma sozinho na seringa. Outra dica que tem funcionado muito mesmo aqui em casa é assim: meu filho ele ainda mama. Então toda vez que ele tá mamando, eu pego, puxo na seringa, e enquanto ele tá ali mamando, eu jogo assim no cantinho da boca, junto com o peito, e enquanto ele tá mamando eu vou jogando pouquinho em pouquinho, até acabar a seringa toda. Precisa de paciência, precisa. Às vezes eu jogo um pouquinho mais, funciona também, mas o ideal é, se seu filho já tem dificuldade de tomar remédio, cara, vai jogando de pouquinho em pouquinho. Jogando de pouquinho em pouquinho, até finalizar tudo. E funciona demais aqui em casa, funciona muito. Ah, Flávio, mas eu tenho uma aqui que é bebezinho e ele não toma remédio de jeito nenhum. Uma dica simples, né? Como eu disse lá no começo do vídeo, você precisa entender que você é o adulto da relação e não é a criança que manda se vai tomar remédio ou não vai. Se você sabe que aquele remédio faz bem para ela, você precisa fazer com que ela tome. E por diversas vezes, a criança vai chorar, o bebê vai chorar. Mas ela não entende, mas você entende que é pro bem dela. Então, quando é bebezinho,
você pode pegar, segurar assim no queixinho dela, baixar o queixinho dela, que ela vai abrir assim a boquinha, você vai pingando ali de pouquinho em pouquinho, até finalizar. É importante você demorar, mas dar o remédio, do que você tentar dar tudo uma vezada só e acabar dando ruim. Então não tem jeito, você tem que abaixar ali e dar o remédio. O ideal é que a gente sempre consiga dar o remédio sem causar um trauma na criança, porque toda vez que ela vê o remédio, ela vai falar assim: ai meu Deus, chegou a hora do meu sofrimento, eu vou ter que tomar esse remédio, e eu não gosto de tomar remédio, e vai chorar. Enfim, por isso que eu tô dando todas essas dicas para tentar facilitar na hora de dar o remédio. É igual um adulto. Um adulto, quando ele passa por algum trauma, dificilmente ele vai querer voltar a fazer aquela coisa que causou aquele trauma. Com a criança é a mesma coisa. Então, o ideal é tentar seguir todos esses passos que eu tô dando, todas essas dicas que eu tô dando, para facilitar ainda mais a relação pai e filho na hora de dar remédio. Vai ter um momento que ele vai achar aquilo tão normal que ele vai tomar de boa e não vai ser todo aquele fudevu ali para tomar aquele remédio todo ali. Outra coisa, sempre importante você ir sinalizando para o seu filho, né, que está próximo de tomar o remédio. Ó, filho, daqui a pouco a gente tem que tomar remédio. Ó, filho, falta 10 minutos para a gente tomar o remédio, porque ele não é pego de surpresa. De repente ele tá montando aquele castelo incrível ali, tá todo deslumbrado com aquele castelo, e do nada você chega: filho, tem que tomar o remédio, pronto. Vai ser um choque de realidade ali. Você sai de uma cena em que você tá vislumbrado com o castelo para uma cena que você vai ter que tomar um remédio que você nem gosta. Então, essa é uma dica. Ó, filho, tá perto de tomar um remédio. Ó, daqui a pouco é a hora do remédio. Então ele já vai sendo preparado para tomar esse remédio. Outra dica muito importante: toda vez que seu filho chorar, né, que seu filho ficar irritado, que seu filho ficar boladão porque tomou o remédio, cara, acolhe ele depois que você dá o remédio. Que aí isso faz com que ele entenda, cara, que passar por aquele processo ele vai ser difícil em alguns momentos, mas que logo após aquilo ele tem um acolhimento, ele tem um aconchego, ele tem o pai e a mãe que chega junto ali, dá um abraço nele, que cuida dele. Então sempre acolha o seu filho, cara, e sempre valide a dor dele. Olha, filho, eu sei que isso aqui não é bom, eu sei que tem um gostinho ruim, mas isso aqui é para você ficar bom, isso aqui é para você ficar forte, isso aqui é para você crescer saudável. Porque em muitos casos as pessoas não validam a dor do filho. Fala assim: ah, você não tem que chorar, isso aqui não é nada, vira homem, né? Você precisa crescer, você já é mocinha, não sei o quê. Sempre valide, né? Que ele vai entender que apesar de tudo aquilo que ele está passando ali, aquilo é pro bem dele, e você entende que não é bom, mas que tem que tomar. Bom, e cada criança é uma criança, não tem jeito. Nem todas essas dicas que eu dei vão funcionar para todas as crianças. Então é importante você ir entendendo qual é a dinâmica da sua criança, a dinâmica que você precisa colocar na rotina da sua família. De repente você vai ter que comprar uma seringa que tem um bichinho, de repente você vai ter que comprar um copinho ali que tem um bonequinho, né? De repente você vai ter que fazer um teatro, né? Eu falo isso porque assim as pessoas, não tem que querer, tem que tomar, que é pro bem dele. Eu concordo com você. Tem que tomar mesmo, que é pro bem dele. Só que, como eu disse, se você fizer daquilo sempre um trauma para ele, você só vai dificultar. Então a ideia aqui é facilitar o caminho para os dois ali. De fato, se você não quiser, você consegue dar remédio à força para ele sempre. Mas um momento ele vai cuspir, outra hora ele vai fazer uma pirração, outra hora ele vai gritar, outra hora ele vai chorar, cara, e vai ser cansativo. Não só para ele, mas para você também. Tem certeza, tem certeza. Então é isso. Isso não é uma pressão para cima dos pais para aprender a dar remédio, até porque nenhum pai é perfeito. A gente não acerta sempre. Em muitos casos a gente erra mais do que acerta. Mas é um meio da gente tentar tornar esse caminho um pouco mais fácil, um pouco mais leve para todo mundo. Eu não costumo falar isso, porque eu não tenho esse talento de ficar aqui falando no YouTube, mas se você não se inscreveu, se inscreve aí que você vai ajudar a trazer mais conteúdos. Como eu disse, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Estou começando agora, é tudo novo para mim, mas eu acredito que fazendo que a gente melhora. Então, vamos agregar, vamos trazer mais conteúdo, vamos trazer mais ideias, mais dicas para a gente crescer como pai, crescer como mãe cada dia mais. Deixe seu comentário aqui embaixo, fala aí se você tem algum jeito diferente de dar remédio que eu não falei aqui, até porque eu também estou aprendendo, e vamos junto crescer.